Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2024. Então aqui eu, depois de fazer a minha leitura matinal, pensando em todas as coisas que aconteceram nesse ano. Todas as coisas que aconteceram comigo e com minha família esse ano. E, cara, que ano impressionante, que ano incrível esse de 2024. Todas as metas alcançadas, todos os desafios superados, todos os desafios que ainda não foram superados, mas que serão superados no ano que vem. Chegada do Luiz Henrique, um ano de casado. Nossa, foi um ano absolutamente maravilhoso esse de 2024. Vai deixar saudade, mas 2025 vem aí. E você, como vai ser o seu 2025? Essa é uma época do ano em que as pessoas fazem muitas reflexões, né? Eu acho que fecha meio que um ciclo, né? Eu falei sobre isso outro dia aqui. Eu acho que meio que fecha um ciclo, né? Embora seja um dia semelhante, um final de ano seja mais dias semelhantes, mas eu acho que muita gente pensando ao mesmo tempo na mesma coisa, né? Afinal de contas, a maioria do planeta segue o calendário gregoriano, né? Então, você pensando nessa perspectiva, talvez realmente tenha uma situação aí de uma conjuntura de pensamentos todos no mesmo naipe, né? No mesmo molde. E a gente faz muitas reflexões. Você já fez as suas reflexões de 2024? Já estabeleceu metas para 2025? Né? Vou puxar a brasa um pouquinho para minha sardinha. Já estabeleceu metas de saúde para 2025? Porque assim, para que as coisas possam acontecer em 2025, né? Para que as coisas possam acontecer em 2024 ainda, você possa começar a iniciar um processo de mudança, esse processo começa na mente, né? E depois ele é passado para o papel e depois para a prática. Não adianta você querer começar um processo sem antes ter a decisão do início desse processo. Essa vida superficial, essa vida sem reflexões, essa vida sem autorresponsabilidade, é uma vida que a grande maioria das pessoas tem levado. E veja para onde é que o mundo está seguindo, né? Para onde é que o mundo está caminhando, né? Pessoas cada vez mais zumbis sendo levadas para onde elas não querem ir ou para onde elas nem ligam, que é o pior ainda. Porque, assim, grande parte das pessoas começa é como se elas ficassem meio dormentes, é como se elas ficassem meio anestesiadas pela realidade, né? Então elas começam a viver intrinsecamente. Eu estava lendo um romance do Miguel Nicoleles falando, Nada Será Como Antes, né? E ele narra lá uma hora, num futuro, né, distópico, onde as pessoas andam com umas mochilas e imersas numa realidade virtual. Mas a gente não precisa ir para um futuro distópico, porque embora não se tenha mochila, as pessoas andam hoje imersas numa realidade virtual. Elas andam imersas, anestesiadas com a realidade, né? Tipo assim, a pessoa levou tanta porrada ao longo do tempo que a pessoa simplesmente se anestesiou e parou de lutar, parou de tentar lutar. Tem um experimento que fizeram com ratinhos que demonstra muito bem isso. Eles colocavam ratinhos para nadar e o tempo que o ratinho passava para ser resgatado determinava o quanto ele resistia na natação. Um ratinho que tinha sido deixado muito tempo para nadar, ele, quando era colocado na água de novo, ele simplesmente desistia, né? Então, a gente tem muito disso, né? A gente leva tanta bordoada da vida que a gente acaba parando de tentar. E acontece com muitas pessoas, né? Tentam, por exemplo, puxando aqui mais uma vez a brasa para minha sardinha, tentam emagrecer de inúmeras formas, mas param de tentar e se entregam à doença, se entregam ao diabetes, se entregam às gulodices, né? Porque simplesmente ficam anestesiadas, dizem assim, a vida é assim mesmo, não tem mais o que fazer. E eu quero dizer para você que tem o que fazer, tem muita coisa o que fazer, tem muito chão pela frente ainda.
mas precisa haver essa tomada de decisão, precisa haver esse quesito de autorresponsabilidade. Precisa que você se empenhe em entender o que está acontecendo e procure a mudança. E isso parte da mente, né? Depois que você sedimenta essa informação, que você analisa essa informação, que você reflete sobre isso, aí você entra em ação para alcançar aquele seu objetivo. E aí tem todas essas nuances, né? Então, assim, esse é um período onde muita gente está fazendo muitas reflexões. Eu acho que vale a pena você fazer essa reflexão. E ainda dá tempo de começar, né? Dá tempo de começar. Nós temos aí 14 dias, 15 dias até o final do ano. Dá tempo de você iniciar o processo de mudança de hábito para que quando chegar no dia 2 de janeiro, você não esteja começando e sim continuando. Nós somos criaturas de hábitos, né? Então, começar a criar novos hábitos, né? Começar a implementar novos hábitos, não deve ser uma prática adiada, porque senão você está perpetuando o hábito da procrastinação. Eu tenho falado bastante sobre esse assunto aqui, porque nessa época de final de ano é muito comum as pessoas deixarem para depois. Muito comum as pessoas simplesmente dizerem assim, ok, eu não vou fazer porque falta só 15 dias, eu vou chutar o pau da barraca. E aí o que é que acontece? Quando chega em janeiro, né, dia 2 de janeiro, que é o dia internacional, o dia 1º é o dia da confraternização universal, e o dia 2 é o dia internacional do começo das dietas. A pessoa está mais gorda, a pessoa está mais desanimada, a pessoa está com uma série de questões, né, que poderia já ter começado a resolver no passado, e não começou, né? Então, assim, se existe um momento ideal para começar, o momento é agora. É quando você está com a decisão quente na sua mente. Então, dentro dessa perspectiva, né, as características do meu trabalho, que eu costumo conversar com os meus pacientes, eu trabalho muito com a questão da autorresponsabilidade, eu trabalho muito com a questão da autoexperimentação. Eu gosto muito de manter um contato prolongado e continuado com o meu paciente, de forma que eu possa interagir com ele e, através dessa interação, eu possa obter um feedback do planejamento que foi passado e ajustar esse planejamento ao longo do período onde a gente está trabalhando junto. Então, é uma perspectiva diferente do trabalho do nutricionista. Não é aquela perspectiva feita de consulta em consulta, cada 30, 45 dias, 2 meses, mas uma perspectiva feita no dia a dia, né? Uma comunicação mais cotidiana que possibilita que você tenha uma melhor adaptação ao projeto, né? Então, é um método que tem dado bom resultado. Olhem essa mensagem que está aqui, que eu recebi, né, no dia 6 de dezembro. Vejam o tipo de resultado que pode acontecer quando você tem o acompanhamento correto. E eu, longe de ser o único que faz esse tipo de acompanhamento, tá, pessoal? Mas aqui, é claro, eu tenho que falar sobre o que eu realizo, sobre o trabalho que eu realizo. E quando a gente pensa na perspectiva da pessoa de melhorar a alimentação, a gente pensa nessa perspectiva, na perspectiva de que a pessoa faça isso a longo prazo, que a pessoa mude a longo prazo, que a pessoa tenha a perspectiva de aprender como comer. Essa é uma das coisas que eu sempre faço nas minhas consultas, né? Então, eu trabalho, na realidade, com a transferência de informação e de conhecimento. Uma pessoa que tem a informação correta, ela tende a tomar as decisões mais acertadas, ou pelo menos mais conscientes, mesmo que sejam decisões onde ela decida não fazer o correto. Então, olha que resultado fantástico. Agora, veja que esse tipo de resultado não é o tipo de resultado que você consegue sendo passivo no processo. Esse é o tipo de resultado que você consegue sendo ativo, sendo protagonista do processo, tá? Então, assim, a minha ideia é que você possa ser protagonista do processo e não simplesmente que você seja um agente passivo, ou seja, aquele agente que é emagrecido. O meu foco, ou emagrecido, ou que muda, ou que tem o seu estilo de vida mudado por terceiros. A minha ideia é te munir com ferramentas e informações para que você possa ser protagonista do processo, para que você possa crescer ao longo do processo, e com esse feedback, com essa interação, a gente consegue isso. Eu não uso secretária, né? Vocês sabem disso. Eu falo diretamente com todos os meus pacientes através do meu WhatsApp. Então, eu estou aqui à disposição para te ajudar.